Hoje nós vamos falar um pouco sobre a macumba. Fazer despacho, macumba, dá certo? Bom, aqui no Brasil dizem assim, se macumba desse certo, o campeonato baiano terminava empatado, né? E isso, a pessoa fazendo, ela está jogando um total descrédito na macumba. Esse tipo de feitiçaria, a macumba é uma feitiçaria, não é novo. Coisa muito antiga. Aliás, né, como uma religião de matriz africana, a África é simplesmente o continente mais antigo do mundo, né? Deus fez o homem do solo africano. Adão foi feito na África, né? Deus pegou o solo africano ali e está claro na Bíblia que o homem foi feito na África. Então, todos nós, na verdade, somos descendentes de africanos. Quando a pessoa fala, eu sou negro, eu sou descendente de africano. Todo ser humano é descendente de Adão, né? Então, não tem nem que argumentar isso, né? Mas, enfim, o objetivo não é falar de Adão, é falar de macumba. Funciona? Bom, eu tenho visto, ao longo do tempo, principalmente com as redes sociais, muitas vezes as perguntas que são feitas são erradas. E aí elas acabam te levando para uma direção errada, né? Por exemplo, se eu falar para você assim, Hitler era inteligente ou era burro? Ele era inteligente. Inteligência é uma coisa boa. Hitler gostava de artes ou ele era um ignorante? Hitler gostava de artes. Isso é uma coisa boa. Hitler era um líder ou ele era um Zé Mané que não influenciava ninguém? Hitler foi um grande líder. Então, as perguntas que eu estou fazendo, elas estão me direcionando a gostar de Hitler, né? Não é verdade? O problema está com as perguntas, né? Então, teologicamente também tem umas perguntas que são feitas de maneira errada, e por isso, olha que coisa incrível, surge até uma nova igreja ali na esquina. Fizeram a pergunta errada, veio a resposta, e o que aconteceu? Vamos fazer uma igreja sobre esse assunto aí. E vai acontecendo, né? Bom, mas é a pergunta inicial. Macumba funciona? Sim e não. De acordo com a Bíblia? Sim e não. Está feliz com a resposta? Se alguém disser, eu estudo a Bíblia, macumba não funciona, não dá certo, isso é mentira. Pode acontecer de dar certo, sim. Mas isso não quer dizer que é usado por Deus. Esse é o problema. Então, eu vou te fazer uma outra pergunta, mais moderna. Você pagar um hacker para destruir uma rede social de alguém, dá certo? Olha, as chances são grandes. Tem hackers muito capazes, né? O Brasil disputa com a China quem tem os melhores hackers do mundo. Então você vai, contrata, ele destrói a rede social. Deu certo, funcionou. Agora, é ético? É justo? É honesto? Essas perguntas precisam ser feitas. No caso da macumba, às vezes ela funciona. Tem várias histórias. Tem pessoas, ex-macumbeiros, que se tornaram cristãos, e mesmo hoje, conhecendo a Bíblia e Deus, eles falam, não, várias coisas que eu fiz deu certo sim, mas o diabo cobra preço, claro. Claro que ele cobra, e cobra caro. E ele destrói, e você acaba não ficando satisfeito, esse é o problema. Quando você não segue o método de Deus para alcançar alguma coisa, sabe, a pior parte é a sua frustração, sabe? E o diabo fica rindo da sua cara porque ele te levou, ele te enganou, você quis, você foi e depois você fala, não estou satisfeito. Não era exatamente isso que eu queria. Tá entendendo? Então, muitas histórias assim, a pessoa fez um feitiço para outra, o feitiço aconteceu, mas e a satisfação que a pessoa estava esperando ter que não veio, né? Então, esses métodos não são usados por Deus. Deus não usa esses métodos, nem pelo lado positivo, tá? Eu vou fazer uma macumba para arrumar um emprego,
ou para receber uma cura. Deus não usa esses métodos. Se acaba dando certo uma coisa ou outra, às vezes até por coincidência, isso não quer dizer que Deus aprova. Vamos dizer, a pessoa ela bola um assalto maravilhoso, cinematográfico. E ela consegue, ela é bem sucedida e ela não vai presa. Tá certo, então? Tudo que funciona tá certo? Não, não é bem assim, né? Teve um roubo famoso na Inglaterra, eu esqueci o nome do inglês, ele roubou um assalto de trem, ele veio para o Brasil, morou aqui até ficar velho, um dia ele quis voltar para a Inglaterra e ele passou por um julgamento, não me lembro o resultado, acho que ele já estava velho, mas ficou um pouco de tempo preso, não lembro. Enfim, deu certo. A bomba atômica, ela mata mesmo? Dá certo? Se a gente fizer a bomba atômica, dá certo? Dá certo. O revólver, se eu comprar um bom revólver ali, uns bons projéteis e atirar e dá certo, mata mesmo a pessoa? Dá certo. Estão entendendo? Mas não é usado por Deus, esse tipo de método não é usado por Deus. Então, se afaste dessas coisas. Eu já falei aqui no canal, o Brasil é um país extremamente místico, e esse misticismo é levado para as igrejas até dos chamados evangélicos ou pentecostais. Então, eles aceitam, eles batizam com uma capa de cristianismo, mas é espiritismo. É espiritismo puro. Teve uma vez uma história aqui em São Paulo, um centro de macumba, chamando lá o guia deles, e chamando, o espírito chamando, e depois o espírito veio atrasado e falou: poxa, vocês não podem nem esperar, eu estava fazendo um batismo numa igreja pentecostal. Ele falou isso, o demônio, né? Então, métodos antibíblicos, eles não são aceitos em nenhum lugar, tá bom? Eu falei a macumba como exemplo, que é mais comum no Brasil, mas mesmo dentro de uma igreja evangélica, dentro da igreja católica, paganismo, misticismo, bruxaria, não, Deus não usa. Deus não usa. Ou se você vê o pastor da igreja tal, que dá uma toalha ungida para você ir passar lá na fechadura do banco para sua dívida ser perdoada, Deus não usa esses métodos, meu amigo. Uma coisa que eu queria falar aqui, abrindo um parênteses, essas pessoas que gostam do misticismo, elas têm tendência a querer viver uma vida só sobrenatural. Então as coisas naturais ela não aceita. Vão dizer, ela está com uma úlcera, aí você fala para ela, olha, se você comer batatinha inglesa com casca, né, sem tempero, você come por um tempo, você vai melhorar, você pode ficar até curado. Aí essa é uma opção. E qual que é a outra opção? A outra opção, você vai, mata uma galinha lá na esquina com umas velas e tal. Esse método é mais fácil, mais rápido. A pessoa ficar comendo batata sem tempero, né? Então a pessoa, ela não quer o natural. Ela quer esse dito espiritual. Só que eu já falei isso desde o começo do canal. Espiritual pode ser da parte de Deus, mas pode ser da parte de Satanás. Não existe experiência espiritual só com o bem. Existe experiência espiritual com o mal também, né? Então, fique atento. Diga não logo de cara para essas coisas. Quebre os seus laços com essas coisas, porque você vai ser destruído. Não é questão doutrinária, gente. Não é questão de ensinamento. Não é questão de fé. É questão de aborrecimento a Deus, abominação a Deus. Isso é abominável. Deus não aprova isso nem 10%. Ele rejeita 100%. Ele mesmo diz em sua palavra. Então, não acredite no que os homens falam sobre Deus. Veja o que a Bíblia fala sobre Deus. Veja o que ele mesmo fala sobre ele. Pegue os textos que o próprio Deus está falando sobre esse assunto, e são muitos. Deuteronômio 18 é um exemplo. Você pega um texto desse e veja aquilo que Deus falou e tome a sua decisão ao lado de Deus.
Se é que você verdadeiramente ama a Deus, se é que você verdadeiramente respeita a Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, compartilhe. Muitos brasileiros precisam ouvir essa mensagem. Temos que combater o misticismo com o cristianismo, com a palavra de Cristo. Temos que combater isso. As trevas precisam ser vencidas pela luz. E a luz vem somente de Jesus. Só de Jesus. Mais ninguém. Mais nenhum outro ser. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Colabore com o nosso canal. Nós pedimos tudo e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.